Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo, volume 1. O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. Características intrigantes da inteligência de Cristo. Brilhando na arte do pensar. A arte do pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Por isso, frequentemente, não expandimos as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender a se interiorizar, a usar das dores para crescer em sabedoria e trabalhar as perdas e frustrações com dignidade, e agregar ideias, a pensar com liberdade e consciência crítica e romper as ditaduras intelectuais e gerenciar com maturidade os pensamentos e emoções nos focos da atenção e expandir a arte de contemplação do belo e se doar sem contrapartida do retorno e se colocar no lugar do outro e considerar as suas dores e necessidades psicossociais. A temporalidade da vida humana é muito curta. Em poucos anos, encerramos o espetáculo da existência. Infelizmente, poucos investem em sabedoria nesse breve espetáculo. Por isso, não se interiorizam, não se repensam. Se encontrarmos os seres humanos que brilham em sua inteligência e investiram em sabedoria e compararmos esse número ao contingente de nossa espécie, ele se torna muito pequeno. Houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou em sua inteligência, mas era dono de uma personalidade intrigante, misteriosa e fascinante. Ele conquistou uma fama indescritível. O mundo comemora seu nascimento, todavia, apesar de sua enorme fama, algumas áreas fundamentais de sua inteligência. Ele se deslizava em sabedoria diante de suas dores e era íntimo da arte de pensar. Esse homem foi Jesus Cristo. A história de Cristo teve particularidade em toda a sua trajetória de nascimento à morte. Ele abalou os alicerces da história humana através da sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações e varreram séculos, embora ele nunca tenha procurado estatuto social ou político. Ele cresceu sem se submeter à cultura clássica do seu tempo. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos da sua época, os escribas e fariseus, que possuíam uma cultura milenar. Rica, eram intérpretes e mestres da lei, ficaram chocados com os seus pensamentos. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico ou social. Conheceu intimamente dores da existência, contudo, em vez de se preocupar com suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno da sua necessidade, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Foi incompreendido, rejeitado, zombavam dele, cuspiram no seu rosto, foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa. Pelo contrário, exalava tranquilidade diante de mais pensar situações. E ainda tinha
fôlego para discutir sobre o amor no seu mais poético sentido. A inteligência é composta de muitos elementos. Em síntese, ele se constitui da construção de pensamentos, da transformação da energia emocional, do processo de formação de consciência existencial. Quem sou, como estou, onde estou. Da história inconsciente, arquivada na memória da carga genética. Aqui definirei a personalidade como a manifestação da inteligência diante dos estímulos do mundo psíquico, bem como dos ambientes e das circunstâncias em que uma pessoa vive. Todo ser humano possui uma inteligência, mas nem todos desenvolvem suas funções mais importantes. Durante quase 2 décadas em que tenho pesquisado o funcionamento da mente, a construção da inteligência e o processo da interpretação, posso afirmar com segurança que Jesus possui uma personalidade bastante complexa, muito difícil de ser investigada, interpretada e compreendida. Este é um dos fatores que inibe a ciência de procurar investigar a compreensão, ainda que minimamente, a sua inteligência. Analisar a inteligência de Jesus Cristo é um dos maiores desafios da ciência. Após ter desenvolvimento os alicerces básicos de uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, comecei a me envolver esses enormes e estimulantes projetos que é investigar a personalidade de Jesus. Foram anos de estudo em que procurei, dentro de minhas limitações, fugir das respostas aleatórias e das explicações científicas específicas. Interpretar a história é uma tarefa intelectual das mais complexas, significa reconstruí-la e não resgatá-la da maneira pura. Reconstruir os fatos, ambientes, circunstâncias do passado é um grande desafio. Se o leitor tentar resgatar as suas experiências mais marcantes, verificará que isso frequentemente reduz a dimensão das dores e dos prazeres vividos no passado. Estudaremos esse assunto, todo o resgate do passado até sujeito a limitações e imperfeições. Esse livro, que é um exercício de interpretação psicológica da história, não foge da regra. Se interpretar a história é uma tarefa intelectual complexa e sinuosa, imagino como deve ser difícil investigar a inteligência de Cristo. Se os níveis de sua coerência intelectual, sua capacidade de gerenciar e construção de pensamentos, de transcender ditaduras da inteligência, de superar as dores físicas e emocionais e de abrir janelas da mente de pessoas que o cercavam. Próximo capítulo: um enigma para a ciência em diversas áreas. Quem foi Jesus Cristo?